para este congresso. Isaías capítulo 6, versículo 8. Enquanto vocês encontram, eu quero parabenizar as irmãs e os jovens. Deus abençoe vocês. Hoje à tarde, quando eu orava ao Senhor, preparando esta palavra, eu orei por vocês. Pedi que o Senhor os abençoasse. Que Deus abençoe a pastora Abigail, a irmã Delvira, toda esta igreja. Abra sua Bíblia, Isaías 6, 8. Deus colocou uma palavra no meu coração dentro do tema, irmãos. Eu vou pregar sobre este tema. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos podem tomar assento. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero toda a atenção da igreja. Deus colocou uma palavra no meu coração para nós esta noite. Esse versículo é um diálogo do nosso próprio Deus com o profeta Isaías. Interessante que antes do diálogo aconteceu algo, por isso o versículo começa dizendo: depois disto. Disto o quê? Depois que o profeta Isaías, ele teve uma visão gloriosa. O versículo diz que Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a cauda do manto do Senhor que enchia todo o templo. Ele viu os serafins sobre o trono do Senhor que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías viu os umbrais das portas que se moviam e viu a casa do Senhor cheia da glória de Deus. Agora escutem só. Diante desta visão que o profeta teve, aí a Bíblia diz que ele temeu. E aí ele disse: ai de mim. Glória a Deus. O profeta estava admitindo: eu preciso de um Deus de misericórdia. E ele disse mais: ai de mim, eu estou perdido. E ele explica o porquê. Eu sou um homem de lábios impuros. O profeta, ele admite as suas fraquezas, ele admite as suas fragilidades. E aí diz o texto: porém, um dos serafins trouxe em suas mãos
aqui ao Senhor. Glória a Deus. Abraão, quando ele estava para sacrificar o seu próprio filho Isaque, o Senhor dos altos céus bradou: Abraão, Abraão. Aleluia, Senhor. E ele disse ao Senhor: eis-me aqui. E Deus disse a Abraão: não faças tal coisa com o teu filho, você já provou a sua fé. Interessante que Abraão diz para o Senhor: eis-me aqui numa hora tão difícil. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Sabe aquele momento que é difícil, mas que Deus quer que você diga a Ele: eis-me aqui. Moisés, a Bíblia diz que Deus bradou a Moisés para a sarça ardente. Era uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. A palavra de Deus diz que Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Deus chama Moisés, o envia ao Egito, o torna o libertador da nação de Israel. Um homem que decide dizer ao Senhor: eis-me aqui, porque uma nação precisava de alguém que a libertasse. Samuel ainda era uma criança. A Bíblia diz que Ana, sua mãe, o levaram ao templo. Ela havia prometido. Quando certa feita Deus chama Samuel, ele não entendia que era a voz do Senhor. O sacerdote, ele orienta Samuel. E Samuel, quando Deus o chama, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Samuel foi um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor como sacerdote e profeta. Ele ungiu reis para a nação de Israel. No Novo Testamento eu também encontro um homem que ele disse: eis-me aqui para o Senhor. Quando Deus chamou Ananias, Ananias, vai lá na cidade de Damasco, na rua chamada à direita. Lá tem um homem, ele está orando. Deus chamou Ananias para que fosse orar por Saulo. Ananias temeu, porque Saulo até então era um perseguidor de cristãos. Ele temeu ir orar por Saulo, mas Deus disse a Ananias: vá, porque ele é escolhido meu. E eu tenho uma palavra de Deus aqui, irmãos. Ore por alguém, você não sabe a chamada, o propósito que Deus tem através da vida dessa pessoa. Eu lembro bem quando eu e o pastor João Juarez, nós congregávamos ainda na cidade de Campo Largo, éramos recém-casados. Nós éramos os dirigentes da mocidade, da sede. Alamassunda Massa. Todo domingo pela manhã, encerrada a escola dominical, nós ensaiávamos um grupo de jovens para cantar à noite. Depois de ensaiar, nós dávamos as mãos. Quantas experiências tivemos ali naquele circo dado as mãos? Eu vi muitos jovens sendo batizados com o Espírito Santo. E numa das manhãs, Jesus
Deus, Ele não força ninguém. Deus, Ele espera a sua disponibilidade. Usa-me a mim, Senhor. Acorda de manhã. Diga para o Senhor: Senhor, usa-me nas tuas mãos, Senhor. Você vai ter experiências gloriosas com o Senhor. Deus, Ele não força, Ele chama. Ele chama. Ele chama. Ele chama. Quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Ele fica esperando alguém dizer: eis aqui. E aí o Senhor nosso Deus, Ele nos usa. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo, escutem só, que há muitas vidas que estão sedentas, estão famintas de Deus. Eu estava lendo aquele texto que Lucas registra. A Bíblia diz que em pleno deserto havia uma grande multidão. Lá estava Jesus e os discípulos. Jesus, Ele olha para os discípulos e diz a eles: dê à multidão de comer, dai-lhe vós de comer. E é interessante que nesse mundo que nós estamos vivendo, nós vemos tanta fome, tanta miséria, e às vezes nós até questionamos por que Deus, Ele não acaba com este mundo de injustiça, porque parece que é impossível para nós satisfazer a fome espiritual deste mundo. Este mundo está com fome de paz, está com fome de amor. E às vezes nós pensamos: é impossível alimentar a essa multidão que está faminta de Deus. É mais ou menos assim que os discípulos estavam se sentindo. Era aproximadamente mais de 5.000 pessoas no deserto. Eles tinham nas mãos apenas 5 pães e 2 peixes. Como alimentar a multidão? Muitas vezes nós questionamos: como ganharemos todo esse bairro para o Senhor Jesus? Como alcançaremos a ira para o Senhor? Se nós vemos multidões e multidões sem Deus. É impossível para nós, mas é possível para Deus. Um dia a palavra do Senhor nos alcançou. O Senhor Jesus, Ele ensinou isso aos seus discípulos lá naquele deserto. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: não é melhor, Senhor, que dispersa a multidão? Manda embora, Senhor, não tem como alimentar todos eles. Mas eu acho lindo que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele diz assim, leia lá o texto depois: se eles forem, eles vão desfalecer pelo caminho. Glória a Deus. Eles vão perecer. Interessante que esse milagre da multiplicação dos pães é o mesmo milagre da divisão dos pães. Porque o Senhor Jesus, Ele ora, Ele abençoa, e Ele começa a partir pão. E agora Ele chama os seus discípulos e diz a eles: vá, distribua para a multidão. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, escutem só. Nós estamos vivendo época que nós não podemos passar a passos largos de alguém que está precisando de alguma coisa. Eu estou falando de espiritual, irmãos. Glória a Deus. As pessoas estão famintas de amor, estão famintas de um abraço, de um sorriso. As pessoas estão famintas de Deus. Sabia que você tem Deus? Glória a Deus. Você tem algo precioso para oferecer para alguém. Lembra da parábola do bom samaritano? Veio o sacerdote, passou de lado.